Oi, meu nome é Rodrigo Oi, meu nome é Laura. e sejam bem-vindos ao quarto episódio Hipocrisias da Monogamia. Esse episódio veio, na verdade, minha e da Laura, assim, porque no nosso último episódio de Hipocrisias da Conjugalidade, nós gostaríamos de ter falado sobre alguns temas mais polêmicos, mais picantes, né? Porém, não deu tempo, né? Porque eram muitos assuntos. E hoje, então, nós trouxemos a Luísa e o Anderson para poder conversar conosco sobre esse tema que, enfim, é polêmico, é interessante, né? E dá para botar um fogo no parquinho aqui hoje nessa nossa conversa, né? Então, a ideia aqui de hoje é a gente poder pensar um pouquinho sobre o conceito de monogamia, né? Poder conversar um pouco mais sobre essas hipocrisias que todos nós vivemos, nessas contradições e que é pouco falado, tá? Então, queria começar o início de vocês assim. O que vocês entendem hoje enquanto monogamia? Bom, acho que monogamia seria um relacionamento entre duas pessoas, né? Que existe um contrato de que não haverão outras pessoas dentro desse relacionamento. Acho que essa é a melhor forma da gente descrever, né, Luiz? Do ponto de vista amoroso, Sim. né, afetivo, sexual, né, dentro dessa troca. Uhum. Então a gente pode dizer que, querendo ou não, a legislação brasileira e a maioria define isso e que, inclusive, a poligamia é até crime em alguns contextos. Então pode ter duas esposas, dois maridos, né? Sim, sim. E assim, né, quando a gente vai falar de monogamia, a gente tá falando na monogamia numa perspectiva um pouco mais pela lei que a gente tá falando. E se a gente for falar de uma questão mais biológica, mais cultural, o que a gente vai encontrando aí, né? Porque a Laura, a gente foi dando umas pesquisadas e ficamos com algumas dúvidas, né? Até então eu me dizia monogâmico. Mas eu fiquei, opa, Laura, eu acho que não, né? Agora eu tô na dúvida. Quando eu fiquei um pouco, eu sou o Rodrigo, agora eu me apresento assim. Saiu do armário em relação à não monogamia. Sim, eu acho que se a gente pensar numa perspectiva histórica, a não monogamia ou a monogamia, ela já enfrentou diferentes perspectivas. A gente tem culturas muito, muito antigas que tinham uma perspectiva não monogâmica. Essa ideia da monogamia, ela tem uma construção histórica e que é demarcada, inclusive, de um ponto de vista até muito mais de organização de culturas e sociedades, né? Principalmente numa perspectiva de, bom, eu vou casar com o Rodrigo, a gente vai ter um filho, como é que a gente tem garantia de que esse filho é um filho legítimo e que esse filho vai receber as nossas heranças e vai continuar nosso sobrenome familiar? Então, essas ideias de centrar uma família e ter a garantia, né, de que aquele filho de fato é legítimo, nasceu muito dessa ideia de que, bom, então para isso a gente precisa restringir esse contrato, ter algum tipo de forma de garantir que, bom, essa pessoa não se relaciona com outras, né? Então, se a gente parar pra pensar, então, inclusive, a não monogamia ou a monogamia, nesse caso, ela tá muito mais relacionada a como é que a gente organiza para que essa mulher nos dê a garantia de que esse filho é especificamente dessa relação, do que propriamente de outras formas, né? Então, a gente vê culturas dizendo que não, tinham arranjos de outra maneira, de poligamia, né, de parceiros múltiplos, de uma ideia de que o líder da tribo podia ter relações diferentes, ou a matriarca da família poderia também ter relações com pessoas diferentes, e depois a gente foi entendendo que as sociedades foram querendo se organizar de um ponto de vista socioeconômico e cultural, e aí as coisas foram mudando e em algum momento se partiu de que esse era o novo normal e de qualquer coisa diferente disso estaria errada, estaria equivocada. E aí como se ignorasse um pedaço enorme da história que era completamente diferente e que muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Quando a gente conversa com alguém, você sabia que existiam povos que não eram monogâmicos? As pessoas não sabem disso. Elas dizem, não, deve ser os índios, né? Sempre tem uma coisa assim, uma lógica de, é um tipo específico de cultura, né, de organização. Mas não. Isso teve outras formas, outras culturas, outras tribos que não só indígena que tinham a prática da não monogamia, vamos dizer assim. Mas, Luísa, sabe uma coisa que é interessante a gente pensar? Que na Bíblia tem não monogamia. Abraão tinha mais de uma esposa. Então é interessante que o argumento que é muito usado da monogamia não, mas a Bíblia diz que é assim. Mais ou menos, porque se a gente pega o Velho Testamento, existem vários relatos de vários profetas que tinham várias esposas. Então a gente consegue perceber muito que, claro, quando a gente pega vamos dizer assim, se fala muito da ideia de que o Deus criou Adão e Eva, então a estrutura seria essa, e no Novo Testamento ali existe algumas abordagens, então a nova aliança seria a questão da coisa, mas a própria Bíblia não condena a poligamia.
Então isso é muito interessante a gente pensar que talvez, como tu trouxe, tem muito mais a ver com uma questão econômica e de controle, porque também tem isso, né? No momento onde eu selo esse relacionamento e agora eu sou teu dono, né? Como é que isso se relaciona, né? Como é que qual é o meu direito em relação ao teu corpo se a gente está numa relação, né? E daí tem muitas coisas de o quanto durante muito tempo tinham leis que se não tiver o ato carnal, a gente pode desmanchar um casamento também. Então, muitas coisas. Então, é interessante. Não faz nem muito tempo, né? Exatamente. Então, a gente tá falando de, tipo, o divórcio acho que é dos anos 40, 50, se a gente parar pra pensar. Então, e é muito interessante a gente pensar também que o próprio casamento, ele tem uma ordem prática. Porque vamos pegar, assim, como é que a sociedade se estruturou durante muito tempo. A gente tinha os reis, que tinham um poder econômico, e daí a gente tinha os plebeus que se juntavam na volta de um reino para se proteger, porque esse rei pagava, né, fazia e cobrava impostos. O rei precisava que essas pessoas tivessem relacionamentos para terem filhos, porque ele precisava de mais gente para trabalhar nele, mais mão de obra. E daí a gente também entende o porquê durante muito tempo os próprios relacionamentos não heterossexuais também eram reprimidos. Porque, né, gays não têm filhos. Então eu preciso que eles se reproduzam. E é muito interessante que a gente está vendo um pouco isso hoje em dia, onde a gente vê essa coisa, né, de a gente sabe que o mundo está começando a ficar escasso de recursos, mas ao mesmo tempo tem um monte de magnata, bilionário dizendo, não, vocês têm que se procriar, senão o capitalismo vai dar problema. Mas qual seria o problema, será, do capitalismo dar problema nesse sentido? Então é interessante a gente pensar que a não monogamia também tem esse contexto, mas também é perigoso, daqui a pouco vão querer que todo mundo seja poligâmico para começar a ter um monte de filho e manter o capitalismo como tá, né? E acho que a gente vai provavelmente falar sobre isso e adentrar mais, mas se a gente parar para pensar, esse acordo, ele foi um acordo furado desde o dia 1, né? Porque ele é um acordo que, assim, bom, então aquele casamento existe, então tá, somos casados. Mas o Anderson sempre teve as saidinhas dele autorizadas. Né? Então a gente vê isso em qualquer filme furreca da década, né, da Idade Média. Então, sempre existiram os prostíbulos, sempre existiram, né, a zona, né? Então, isso sempre foi uma coisa cultural. Nós somos casados, mas tem essa via que acontece, todo mundo sabe, todo mundo faz vista grossa. Então, a monogamia para quem? Né? É uma pergunta que eu acho que é válido a gente falar aqui, porque eu acho que ela é a primeira hipocrisia oficial rolando na mesa. Larguei, pá. Que é aquela ideia, né, de tipo... A família, qual que é a família tradicional brasileira? É o homem, a mulher, os filhos, a amante, os bastardos, né? Essa é a família tradicional brasileira, né? E daí, dentro dessa conjuntura, a gente já começa a ver que tem essa hipocrisia. E daí, não, mas não é biológico. Tá, mas se a gente olhar nos animais, daí vamos pegar a natureza, são muito poucos animais que têm a ideia da monogamia. A gente tem, sei lá, os cisnes, os lobos, os pinguins, os castores, agora... Cachorros, os mamíferos no geral, eles são em bando e, na verdade, é uma cultura de bando. Por exemplo, pega um leão, a gente tem um alfa que acasala com várias fêmeas e os filhos são de todos. Então, né, tem até aquela frase, né, um bebê precisa de uma aldeia para ser criado, né? Porque se pensar também são lógicas diferentes, onde, né, essa criança não precisa ser do casal, ela pode ser de um grupo, e esse grupo pode ser não monogâmico, talvez. Então, vocês estão trazendo que a monogamia é mais, assim, uma tradição do que uma escolha consciente. Como é que vocês veem isso no consultório, assim, né? As pessoas têm refletido sobre isso? Vocês acham que está tendo mais abertura para a gente refletir sobre esses modelos ou não tanto? O que vocês acham? Eu sempre gosto de pensar na seguinte perspectiva. Quando eu fui criada, né? Ninguém me disse assim, filha, você pode gostar de quem você quiser, de meninos, de meninas, dos dois, e você pode namorar com 1 ou com 10. Ninguém me falou nenhuma dessas coisas, né? Assim, então, a gente vai entendendo, né? A gente vive numa sociedade heteronormativa, a gente vive numa sociedade de que leva para monogamia, então tu vai aprendendo que tem um caminho, e quando tu quer te desviar dele, começa a vir vários conflitos internos que depender muito se tu tem uma cultura familiar mais aberta ou mais fechada, uma escola mais inclusiva ou exclusiva, aí tem várias variáveis, mas de um ponto de vista natural, tu aprende que o certo é que um momento da tua vida tu vai te apaixonar e tu vai viver uma linda história de amor, tu vai casar, ter muitos filhos e ser feliz para sempre.
E aí, né? Ai. Eu conto você. Exato. E aí eu acho que em algum momento a gente poderia ter abertura para se questionar, assim como a gente em algum momento começa a se questionar acerca da nossa sexualidade, mas a monogamia não entra nessa conversa. Né? Então eu acho que é algo que está vindo muito mais atualmente, porque tem crescido as discussões sobre não monogamia, né? Mas eu acho que não é algo que em algum momento um adolescente, né? Ou talvez agora as próximas gerações, mas pensando na gente que, né? Eu sou millennium, coitados, millennials são tudo ferrado, né? Então a gente não tinha essa ideia de, tá, mas e se eu quiser ter sei lá, uma relação em triângulo V? Né? Eu quero ter um trisal em V, onde eu gosto de 2 caras, ou eu gosto de um cara e uma mulher e eles não se relacionam. Eu nem sabia que tinha isso quando eu era mais nova, né? E que há outros tipos de arranjos. Então, eu acho que não, a gente não pensa sobre isso porque a gente nem sabia que existia outra coisa, né? Então, eu acho que a monogamia hoje ela é vista como algo compulsório. Te ensinam que é esse o caminho. E se tu quiser outra coisa, tu faz um grande caminho e trabalho para desconstruir isso. Só que vem milhões de problemas, que eu acho que a gente vai falar sobre isso mais adiante, enfim, então não vou me adentrar nisso agora, mas eu acho que quando a gente vai no consultório respondendo a tua pergunta sobre, tá, como é que eu vou falar com o meu paciente sobre não monogamia, eu preciso que primeiro entender onde é que ele está nessa discussão. Ele conhece um pouco sobre como existiu a monogamia? Porque a gente vai precisar falar sobre sociedade, sobre história, sobre cultura, sobre como as coisas se deram. Senão ele só vai entender assim, de repente o povo ficou tudo putanheiro, sabe? E aí, não, a gente são pessoas tentando entender se aquilo conversa ou não. Como você foi putanheiro. Sempre, óbvio. Gente, né? Nenhuma novidade, né? Esse chá revelação tá atrasado. Isso aí, o filho já tinha nascido. Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender o quanto ele entende dessa questão. E o segundo ponto é o que tá levando ele a buscar isso, né? Assim, tô querendo entender mais por quê. Porque eu quero questionar o fato de que foi me imposto algo que hoje eu quero decidir por conta, incrível, já dizendo, super saudável. Ou eu tô numa relação que tá me dizendo que a gente vai ser mais feliz desse jeito e eu não quero perder essa relação, então por isso que eu vou pra esse lugar. Ou começa a questionar, alerta de red flag, né? Então, acho que a gente precisa também ajudar as pessoas a entender por que elas estão buscando essa informação, que sempre é válida, mas a serviço do quê? E acho que devagarinho tá mudando, mas eu ainda acho que é a minoria. Eu ainda acho que a menor parte das pessoas tem interesse, de fato, de buscar e entender eu sou ou não alguém monogâmico, não monogâmico, como seria se eu me abrisse para essa experiência, né? Eu acho que isso é ainda muito novo. Tem muito aquela lógica da coisa certa, né? Então, tipo assim, eu fui criado pra ser assim. E é muito interessante a gente pensar que essa monogamia compulsória, ela também nos leva pro consultório. Porque eu tô na dúvida se eu fico com a fulano, com o ciclano. Eu tô na dúvida se eu me divorcio ou não me divorcio porque eu tô apaixonado por uma colega de trabalho. Ou que eu descobri que a minha cônjuge tá tendo um caso com alguém. Então, tipo assim, no momento onde não se pensa em outras alternativas, a gente também a pessoa vai parar na terapia porque o relacionamento está em crise porque não existe outra alternativa à monogamia, né? Isso. Então, isso é uma coisa importante a gente pensar. Perfeito. Que é o quanto todo esse processo, ele pode se tornar adoecedor, né? Claro, eu acho que também vem muito daquela lógica das metades da laranja, né? Porque eu tenho que encontrar a minha metade, porque eu tenho que ter alguém, e daí quando eu encontro alguém, eu tenho que segurar esse relacionamento com unhas e dentes, e daí o quanto muitas vezes até os próprios relacionamentos acabam se tornando algo doentio nesse processo de tentar manter a pessoa ali a todo custo, né? Tem muito uma coisa que eu falo para os meus pacientes, que é a diferença entre eu precisar de um relacionamento e eu querer ter um relacionamento. Porque, por exemplo, eu preciso de oxigênio, eu não consigo viver sem. Agora, um relacionamento não deveria ser assim, porque a pessoa pode morrer, o relacionamento pode não dar errado. Então, eu preciso de relações. É Exato. diferente, eu preciso de um relacionamento Mas amoroso. né, se eu amo alguém, eu deveria querer estar com essa pessoa, vamos partir desse pressuposto, mas eu não deveria precisar, porque daí eu não tenho escolha, né? Daí se torna uma relação abusiva. E daí, dentro dessa lógica da não monogamia, eu acho que é interessante a gente pensar que, né, quando tu quebra um tabu, os outros tabus às vezes ficam mais flexíveis. Por exemplo, eu trabalho muito com a população LGBT. Então, eu acho que dentro da população LGBT a gente vê mais isso, pelo menos essa discussão. E ela acaba se tornando mais fácil justamente porque o tabu da heterossexualidade já foi quebrado.
Então, Já tem um caminho ali, né? exatamente. Então, daí vem aquela discussão, isso é válido, isso não é válido, isso pode, isso não pode. Então, eu tenho a percepção que isso aparece mais na população LGBT, mas eu acho que mais por uma flexibilização, porque é mais fácil de quebrar tabus. E daí, dentro dessa ideia, essa discussão vem, mas também eu acho que vem uma crise interessante, porque ao mesmo tempo que cada vez se fala mais, as pessoas elas ficam se questionando, mas será que eu deveria ser, já que todo mundo é? Isso. Porque quase daí se tornando uma coisa, não, então a poligamia compulsória também, como se só tivesse um jeito certo. E é muito interessante, eu acho, esse E movimento. um modelo que tu tem que assinar, autenticar em cartório e vai morrer assim, né? Como se também não pudesse ser coisas que vão flutuando conforme a gente vai vivendo experiências e momentos da vida, né? É que tem uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração também, tanto com a própria quanto com a do outro. Como é que eu vou mudar de ideia agora? E eu vou dizer pra pessoa que eu vou mudar. Isso vai fazer o meu relacionamento dar conta de como, assim. Isso acaba se tornando uma questão muito complexa, né? Um exemplo que eu tava pensando aqui, né, não sei se tu lembra disso, mas quando nós, adolescentes, assim, né, eu lembro que pra época da minha mãe ficou chocada, assim, né, surgiu o termo, nós não namoramos, nós ficamos. Tá? Então eu poderia ficar com várias pessoas, eu poderia me divertir, mas quando eu namorasse, não, eu ia fechar, ia ficar em algo monogâmico, assim, e todo mundo, mas eu sou monogâmico. Né? E todo mundo tinha medo, porque as concessões que tu tem pra poder sair um pouquinho dessa regra, né, dessa regra compulsória que a gente tá falando. Tanto é que a gente tem updates do ficante, né? Hoje é que nem Pokémon, é o ficante, ficante plus, ficante premium, Conversante. conversante é punk, né? Conversante eu já excluo na conversa da terapia, porque eu digo, cara, vamos lá, isso é sintomático. Eu falo, conversante é muito ruim. Desculpa. E é interessante a gente pensar nessa ideia, né, de tipo, mudou, então eu tenho que mudar também, porque daí é uma coisa, tipo assim, só tem um jeito certo e um jeito errado, né, então eu acho que existe uma dificuldade das pessoas de poder entender que o outro pode ser diferente de mim e tá tudo bem, né, não, então se ele tá certo, então eu tô errado, não, mas existe uma dificuldade muito grande, que muitas vezes o preconceito tá relacionado a isso também, né, Claro. porque não, eu tenho que definir qual que é o jeito certo, se tivesse um jeito só de ser. Acho que acaba tocando nesse ponto da nossa dificuldade de lidar com diferença, com alteridade, né? Que a gente tem visto que tá tão, né, difícil nesse sentido, assim. Porque é como se o outro, sendo algo que eu não sou, né, ameaça o meu lugar, assim, né? Então fica uma disputa, assim, fica um território muito perigoso, né? Na verdade. Mas é que daí tem uma coisa interessante. Esses dias eu estava vendo algum vídeo do YouTube, algum podcast que estava falando uma coisa que a gente tem que entender. Vamos dizer que eu estou vendendo um estilo de vida. Sei lá, vamos dizer que eu sou um pastor. Então eu estou vendendo para ti a vida eterna, né? Então tu tem que seguir as regras. Porque eu tô te dizendo, ó, tu tem que né, se abster de algumas coisas para ter a vida eterna. Mas enquanto isso, o Rodrigo tá lá vivendo a vida aloprada e ele tá feliz e tu não. Então, o que eu, como tô vendendo esse produto, eu preciso fazer para te convencer de se manter nisso? Eu preciso dizer que ele tá errado. Claro. Então, esse processo de controle também é importante a gente pensar. Então, tipo assim, se eu tô te dizendo a monogamia é o caminho e ele é o poligâmico e tá feliz, então eu preciso dizer, não, mas ele é um pecador. Ele tá errado. Sim, é um acordo social que tem que ser conjunto, né? Todo mundo tá de acordo com isso, mas a gente passa mais tempo enquanto cultura tentando achar os escapes do que tentando questionar. A gente fica muito mais tempo presa, como é que, né? Por exemplo, primeiro a quebra monogâmica que a gente teve depois dos ficantes é o passe livre, que é incrível, né? O passe livre é maravilhoso, né? Tipo, é o ticket dourado do Willy Wonka, é incrível, sabe? Então, assim, tamo, né, assim, tamo há 10 anos juntos, puta, né, todo dia aquele arroz e feijão, né, o sazão já não é mais o mesmo. Eu vou viajar a trabalho. Ticket Willy Wonka. E os permitidos não permitidos, né? Sim, claro, não, esse aí eu tô até dizendo que foi errado, né, tem os que são fabricados. Exatamente, tipo assim, do tipo, ela vai viajar, então, amor, vou me comportar. No momento seguinte, tô saindo de casa inteiro. Tô no bambu, né? E também o quanto dentro desses processos a gente acaba criando situações que vão botar até risco de vida de algumas pessoas. Tipo assim, se eu sou uma pessoa muito ciumenta, o quanto eu não vou te botar um GPS no teu celular sem tu saber, vou monitorar tuas conversas, vou, sei lá, ir no teu trabalho para saber quem é aquele colega que eu sei que senta do teu lado. Então, esse processo também alimenta muito certos tipos de comportamentos que a gente sabe que são muito nocivos como um todo.
né? Então, o quanto também essa lógica da monogamia, ela pode ser muito tóxica no sentido onde eu digo que alguém é dono de uma outra pessoa. E bem esses acordos velados, assim, né? Eu tô lembrando, sei lá, quando eu tô em mesa de bar, coisas desse tipo, né? Com amigas, assim, né? Ah, tá, mas se o fulano me trair com uma prostituta, tá tudo bem, porque não tem nenhum tipo de afeto relacionado a isso. E eu também nem quero saber, porque é assim que eu quero. Não, eu quero manter minha família, quero manter tudo como tá aqui. Se ele fizer direitinho, tá tudo certo, né? Não quero saber. Só Exato. tanto os olhos vão dar em dessa, eu não sei. O papel dele. Mas isso é interessante, porque eu acho que quando a gente é mais jovem, né, a fidelidade ela é um valor muito importante. Tipo assim, se eu descobrir que o fulano me traiu, acabou. Mas vai antes. Se eu descobrir que a minha amiga foi no cinema com a outra amiga, acabou. Né? verdade. Mas é interessante Tem que eu acho que isso. à medida que os relacionamentos vão ficando também mais complexos, às vezes tu flexibiliza muita coisa. Tu diz assim, aí a gente vai dividir a casa. Ah, vou ficar como tá tudo bem. Vou fazer de conta que eu não vi. É muito comum esse, eu faço de conta que eu não vi. Então tem uma relação não monogâmica ali, velada, do tipo assim, eu sei que tu faz, mas eu faço de conta que não. Talvez eu faça também. Então, quanto isso também, que é a hipocrisia, né, que a gente tá falando aqui. Né? E a gente vai entrando em relações, não falamos sobre o contrato, né? E aí, como é que vocês veem, assim, hoje os casais falando sobre isso, ou não falando, né? Como é que vocês vão observando esses fenômenos, né? Porque, claro, também somos psicólogos, mas hoje nós não somos. Tu sabe que eu acho que as redes sociais, elas trouxeram várias questões negativas que a gente fica sempre trazendo à tona, mas teve uma coisa que eu acho que foi positivo para os casais, que foi parar para ter que pensar sobre contrato. Porque até então não existia rede social. Então, era fácil ser monogâmico. Era assim, é só não pegar mais ninguém. Ou é só pegar quem pode pegar, que faz vista grossa socialmente, né? Que é isso, vai na zona e tá tudo certo. Então tinha essas, vamos dizer, essas duas teses. E aí tu entra na rede social e aí começa, tá, mas eu posso falar com fulano, eu posso curtir Beltrano, eu posso curtir foto, posso mandar foguinho, né? Pornô. Posso ver pornô. Então começam várias coisas que, opa, o que a gente faz? E eu vejo que as pessoas começaram a falar de contrato da parte das redes sociais. Ah, eu acho que é desrespeito se curte foto de mulher. Ah, eu acho que é desrespeito se compra pack de fotos de alguém no OnlyFans. Ah, eu acho que é desrespeito se assiste pornografia. Então, acho que a parte da mídia, ela trouxe uma conversa que não existia antes. E aí, bom, já que estamos fazendo um contrato, vamos falar sobre tudo. E aí, acho que começou a existir, talvez, alguns acordos de, assim, tá, o que a gente entende que é traição? Porque isso também é uma coisa interessante. Se a gente fosse colocar aqui na roda tudo que a gente considera que é traição para cada um de nós, a gente ficaria bem surpreso com, nossa, não tá, esse item aqui não tá na tua lista, ou, né, tu acha isso traição, né? Então a gente acharia curioso, porque é uma coisa bastante ampla, né? Principalmente se a gente vai perceber que tem pessoas que vão entender traição muito restritamente à questão sexual. Então tudo que tá relacionado a esse universo sexual vai ser considerado traição, mas tem gente que vai considerar se tem uma traição financeira, por exemplo, né? Tu faz gastos e compras que eu não participo, que eu não tô sabendo. Uma traição afetiva, tu divide teus problemas, teus sonhos com um cara que não sou eu, né? A parte sexual, por óbvio. Então, tem vários outros tipos de traições que poderiam entrar, né, na lógica. E aí que também torna complexo. Porque tem uma coisa, vou para mais uma hipocrisia, mas é que essa é muito boa. Não, essa é muito boa. Que é o seguinte, a gente escuta o quê? A gente vai encontrar essa metade da laranja e ela nos supre em todas as áreas. Aí a gente casa e descobre no chá revelação que não tem como. Aquela conta não fecha, aquela pessoa não supre tudo. E aí vem alguém e diz assim, não, é que tu tá esperando demais. Tu não deveria esperar tanto do fulaninho, porque tá, né, esse anjo dourado na terra, ele não vai te dar tudo que tu precisa. Então, quando tu precisar desabafar dos teus sentimentos, tu vai com as tuas amigas. Não foi isso que me prometeram. Na terra dourada me disseram que ele também fazia esse serviço. Não faz. Essa é a exceção. Ah, daí tem a questão de paternidade. Não, mas ele não é muito bom nisso. Terceiriza, babá. E aí começa assim, tá, mas não era metade da laranja perfeita, impecável. E aí agora mas tem que pegar uns adendos. E o que isso difere da não monogamia? Se eu tô tendo que contratar um monte de coisa pra suprir o que a laranja dourada não fez. Usa o vibrador também, né?
Mas assim, porque é isso, se a gente pensa na monogamia, as pessoas erroneamente acham que não monogamia tem a ver com sexo. Não monogamia tem a ver com eu aceito que tu não tem tudo pra me dar. E que eu mereço e Respeito a quero. necessidade. E isso, eu respeito a tua limitação, porque todos nós somos limitados em algum aspecto pra dar pro outro, mas eu aceito a minha vontade de tentar buscar essa plenitude na minha vida o máximo que eu puder. Até o quanto eu tiver energia, disposição e vontade pra isso. E isso já é um conceito de quebra que é muito mais não monogâmico do que monogâmico. Então, quando tu trouxe, né? Eu achava que eu era monogâmico, mas eu lendo sobre tô na dúvida. Eu acho que acontece isso com quase todo mundo. Quando a gente começa a perceber, você acredita que a sua parceria vai ser a única pessoa que você vai querer dividir suas coisas mais profundas? Eu não acredito nisso. Você acredita que nunca vai existir nada na vida mais interessante sexualmente ou atraente do que aquela pessoa que você escolheu? Eu não acredito nisso também. Tá, então o que eu acredito? Também não sei. Vamos botar na roda, mas é isso, né? Então, isso é uma hipocrisia muito, muito grande. E é interessante a gente pensar, né, nessa historinha, porque daí nos foi vendida essa historinha. Isso. E o quanto, né, agora pensando, né, que tu tinha perguntado dos pacientes no consultório, o quanto os pacientes chegam pra nós nessa crise, no momento que se dão conta, tipo, meu marido não vai me poder oferecer tudo, e daí vem aquela assim, mas será que eu deveria me divorciar? Mas ele tem isso, ele tem aquele outro, mas daí me falta isso. E daí tem muita coisa do se fechar dentro do relacionamento, né, de poder olhar, então, agora que eu tô casado, eu não preciso mais sair tanto com os meus amigos, eu não preciso ver tanto a minha família, e tipo assim... Fazer viagem sozinha, Deus me livre. Então, se torna uma coisa onde tu não desenvolve o trabalho de desenvolver uma rede de apoio que pode ser muito efetiva e muito saudável. Não faz sentido a gente sobrecarregar uma pessoa dentro de todas as nossas necessidades. E eu acho que a Luísa trouxe um ponto que é importante, que as nossas necessidades vão além de sexo. Deveriam, e a gente deveria olhar para elas e respeitar elas com uma forma digna. É aquela coisa que a gente diz, não adianta ficar dando um soco numa árvore de maçã esperando que caia laranja. Se eu quero tomar um suco de laranja, eu vou ter que procurar outra árvore. Eu acho muito interessante esse conceito de que a traição vai para além da sexual, porque realmente quando a gente fala no conceito, por exemplo, eu tava com umas amigas também numa mesa conversando e a primeira Estamos na mesma mesa. coisa que veio pra traição foi isso. E aí eu trouxe essa reflexão, assim, eu acho que eu me sentiria muito mal se fosse justamente isso, assim, a pessoa tivesse roubando dinheiro ou fazendo algo, né, nesse sentido, assim. Isso pra mim seria uma traição horrorosa, acho que não consigo dizer mais do que outra, enfim, mas seria horrorosa, assim, né? E eu acho que nesse sentido também dá confiança, né, do quanto também tu confia que a pessoa vai realmente ser honesta e sincera contigo, assim, né? Então acho que é interessante vocês ampliarem o conceito, porque às vezes a gente fica também muito, né, E a ideia da infidelidade financeira, ela é muito interessante, porque às vezes a gente não para pra pensar sobre isso. Que é tipo assim, a gente é casado, onde é que tu tá gastando teu dinheiro, né? Tipo assim, nosso, claro, depende muito do contrato, vamos dizer assim, porque tem combinações, a gente pode dividir meio a meio, eu posso pagar as contas e o dinheiro ser teu, mas assim, se nós estamos juntos, a gente paga as contas, tu gasta todo o teu dinheiro no tigrinho, que agora tá na moda, né? Como é que fica? Quem vai pagar essa conta? Porque a gente é casado, isso vai cair pra cima de mim. Isso também é uma traição. Né? E a gente vê hoje em dia no consultório muito essa história do tigrinho, onde as pessoas gastam 50, 100, 300 mil reais. É muito dinheiro. Né? E daí a gente vê isso também, tá falando de tigrinho, mas sei lá, no OnlyFans também. Não. Então é uma coisa interessante pra gente poder olhar pra isso. E eu acho que essa questão do contrato ela é legal, porque a gente se propõe a dizer assim pras pessoas: conversem, se conheçam, tentem entender as necessidades do outro, em vez de simplesmente projetar as tuas. Porque não é que eu preciso de uma coisa que a outra pessoa precisa da mesma coisa. Isso fica sempre esse padrão meio dicotômico, né? Assim, é que você tava prestando atenção no que você estava falando, assim, tá, a gente começou pelo certo e errado, agora a gente tá falando, né, tá, como é que eu vou me comportar, né, enfim, fica o vilão também, quem trai, por exemplo, né, fica muito como vilão da história, essa pessoa é terrível, essa pessoa, né, e a pessoa que foi traída é uma vítima, ela é coitada, né, a gente não consegue ampliar muito a nossa visão sobre esses fenômenos que a gente tá falando, assim, né, isso é legal que vocês estão... pelo menos a minha mente tá assim, ó.
E eu fico, meu Deus do céu. E eu tô me percebendo aqui também, como eu fico com medo de entrar nesses assuntos. Eu fico pensando, meu Deus do céu, eles estão desconstruindo algumas coisinhas aqui. Tô com medo pra onde vai lá. E isso, Desculpa, fala. não, e isso é uma coisa interessante das dicotomias, porque tem uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes que tem a ver com a gente esquece como adulto o prazer de errar. Porque errar é muito bom. Porque dentro do processo de errar, quando a gente se permite a não ser bom em alguma coisa, a gente se permite em aprender, em aproveitar com o processo de aprendizado. Mas não. No momento onde eu não me permito errar e eu digo, isso não é para mim, eu entro em todo um processo de sofrimento aonde eu não posso errar na relação. Eu tenho que adivinhar o que a minha parceria quer. Eu É. tenho que entender, eu tenho que saber transar. Tipo assim, no primeiro encontro eu já tenho que fazer a pessoa ter 5 orgasmos, senão eu não sou bom o suficiente. Pô, onde é que tá o aprendizado, o processo? E muitas vezes no processo de psicoterapia, a gente quer fazer isso com o paciente diz, não, me dói errar. E a gente tem que fazer todo um processo de, vamos lá, aguenta esse desconforto, porque é desconfortável, mas é importante, muito importante para qualquer processo, desde relacionamento à psicoterapia. Uhum, uhum. Não, voltando que o Rodrigo estava falando sobre, né, explodir a cabeça quando a gente pensa nesse tema, eu me lembro que a primeira vez que eu escutei sobre isso foi num congresso, e era uma argentina que estava trazendo, Ana Paula Blanc, se eu não me engano o nome dela. A mulher é fantástica, depois eu posso passar materiais dela. E ela estava trazendo o seguinte, que ela atendia casais, e que quando os casais vinham com uma queixa de traição, a primeira pergunta, e o objetivo daquele casal era tentar superar aquela experiência, a primeira pergunta que ela fazia era: como vocês pretendem fazer isso? De que forma essa experiência vai marcar a vida de vocês? E aí ela trazia para uma perspectiva de que eu posso ajudar vocês a superarem essa ferida e vocês continuarem como vocês estão, ou eu posso ajudar vocês a entenderem o que essa ferida pode estar significando nessa relação que vocês têm e quais são as outras oportunidades que isso pode estar abrindo. E aí ela traz que quando a ferida ela é um pouco mais, de alguma forma, cuidada para que não seja mais tão doído falar sobre isso, em algum momento ela vai falar na terapia de casal sobre por que a gente não fala sobre abrir relacionamento? E não de uma maneira compulsória ou dizendo que essa é a solução. De forma alguma, ela é bem cuidadosa. O que ela traz é por que nós não ofertamos todas as possibilidades num processo de resolução de um problema? A gente não faz isso com tantas outras coisas e por que a gente não oferta isso também? Então, não é se você abrir a relação, você nunca mais vai ser traída. Não é essa a lógica. E sim, se isso aconteceu, quer dizer que uma das partes sente que vale a pena estar nessa relação, senão não estaria nessa terapia, não estaria investindo nisso, mas algo aconteceu dentro dela que foi maior que a relação. E isso pode ser um sintoma da relação? Pode, mas isso pode ser um desejo que ela nunca conseguiu permitir explorar. E que esse casal, no mínimo, se quer ter uma relação mais aberta, mais fluida, mais honesta, poderia conseguir falar sobre isso com uma mediação correta. Né? E aí ela trouxe que muitos optam por, obviamente, continuar no modelo monogâmico e que tá tudo bem, mas muitos ficam, às vezes, curiosos com essa possibilidade, e mesmo que eles vão por um processo onde eles curam dentro de uma perspectiva monogâmica, eles vão aos poucos se experimentando em algumas descobertas diferentes para entender se eles realmente caberiam em outros modelos, né? E isso foi algo ofertado dentro da psicoterapia, né? Então não é ofertado mudar o padrão, e sim ofertado pensar fora da caixa. Eu acho que é isso que a gente não faz como terapeutas. A gente tem muito medo de falar isso como se de alguma forma a gente estivesse querendo fazer essa mesma imposição, né, da monogamia, só que o contrário. Mas na verdade não, né? Na verdade isso poderia ser a solução, né? Casais que, por exemplo, são jovens e não fazem sexo. A gente sabe que tem horrores, tem muitos casais e que se amam, querem ficar juntos e não tem atração e desejo sexual um pelo outro, né? Mas nunca foi cogitado abrir relação. Ou ter uma perspectiva no monogâmico, ou fazer um outro arranjo. Então, eu quero ficar junto, eu queria fazer sexo, mas eu escolho nunca mais fazer sexo, ou eventualmente trair aquela pessoa que eu digo que eu amo e que eu tô lutando para não fazer sexo, para continuar casado, porque eu não consigo conceber a ideia de pensar sobre abrir relação. Olha que doído isso. Porque é uma sinuca de bico, e aquela relação que é verdadeira, que é íntima, que é profunda, que é real, ela tem um monte de atravessamentos que vai ter de mentiras ou de dores, de ressentimentos,
porque não pode pensar fora da caixa. E aí eu pensei no modelo de novo, porque talvez tenham nos vendido que a pessoa, se ela nos ama de verdade, ela vai desejar somente estar conosco, né? Assim, isso, o quanto isso... Do desejo vai vir espontaneamente. Então, assim, o quanto abrir, eu fiquei pensando assim, nossa, é muito grande a nossa dificuldade, a nossa dificuldade de realmente conceber essa questão de abrir, né? E aí muitos casais preferem, por exemplo, jovens, fiquei pensando, terminar e se encontrar em outro momento de vida do que passar por essa relação juntos, mas com a relação aberta, né? Assim, então são muitas questões. Tô aqui com a cabecinha. Que vai bem nessa linha quando a gente tá falando, né? Errar não pode, né? A gente não vai tolerar porque é visto como um erro, né? Pô, mas vamos pular essa parte, né? Porque, né? Vamos fazer aqui um anúncio, né? E aí depois voltamos pra programação normal, assim. E é isso que a gente tava vendo, assim, em alguns dados, né? 50,5% dos homens e 30,2% das mulheres admitiram já ter traído ao menos uma vez. Achei baixo. Também. Isso em 2016, pela USP. Eu acho que tá enviesada essa pesquisa. Porque é aquilo, né? Quem é que vai dizer? Eu traí. Como é que é aquela história? Quais são as duas grandes certezas da vida? A morte e o chifre, não? É que 50% traiu os outros 50%, né? Talvez seja direito. Porque a conta não fechou muito ali. A média global gira em torno de 20 a 25% das pesquisas brasileiras chegam a 40, 50 ou até 80%, dependendo da fonte. Então, assim, aqui nos 80% o pessoal foi mais, né? Foi mais sincero, assim. Mais honesto. Sempre bom, né? Poder conversar com essas pessoas, assim, né? Foi bom. E se me perguntassem hoje, eu ia dizer que não, né? Mas eu posso ter traído já em outros 1000 aspectos que vocês estavam falando de conceito, né? Exato. Porque volta pro conceito, né, da traição. E isso faz o Brasil ser visto, né, ao menos nos levantamentos mais midiáticos, como um dos países mais infiéis do mundo. País do carnaval. Enfim. Marília Mendonça já cantar. É, ao mesmo tempo, um dos países que provavelmente são mais cristãos, se a gente parar pra pensar, né? Uma ideia mais conservadora. É mais ideia mais conservadora, então é interessante que tem uma dicotomia aqui que a gente precisa olhar para isso com calma para poder entender justamente dessa hipocrisia e o quanto talvez se a gente se permitisse conversar sobre isso, se permitisse refletir dentro do casal, isso poderia ser muito melhor. Só que a grande questão é que é visto como um grande oba-oba, né? Não é isso. Um relacionamento não monogâmico, ele pode ser um relacionamento com regras, com respeito, que inclusive é super importante, porque existe traição no relacionamento não monogâmico. Só que a grande questão é que às vezes são outros tipos de traição, às vezes tem regras muito específicas, sei lá, um casal bissexual, onde só pode ficar com pessoas desse gênero, não do outro. Então são as formas como as pessoas vão encontrar para o seu relacionamento funcionar. E daí quando a gente trabalha, eu acho, como psicólogos, eu acho que uma das coisas que é legal a gente sempre conversar com os nossos pacientes é não trazer a resposta pronta. É dizer, tu precisa construir isso com a tua parceria. Então, como é que vai funcionar pra vocês? E não é porque funciona pra um que vai funcionar pra outro. Exato. E eu fiquei pensando agora, né? Se toda essa galera trai e a gente só tem um modelo de monogamia, teoricamente imposto, realmente justifica por que as pessoas elas são tão ciumentas e controladoras. Porque não tem outra saída. Se eu sei que culturalmente todo mundo trai e eu quero muito aquela relação e eu quero muito que dê certo por todos os motivos que sejam, dos mais saudáveis aos mais patológicos, eu tenho que ficar maluco. Eu tenho que ficar em alerta e vigil, porque se eu ficar relaxado, ferrou, né? E aí eu começo a perceber o quanto tem coisas, assim, que me apavoram, assim, hoje em dia, mas que já foi, inclusive, muito minhas verdades, pensando em mim historicamente, que eu brinco que eu sou uma grande ciumenta em recuperação total. Hoje eu sou bem baixa, mas eu já fui bem preocupantemente ciumenta. E eu vejo muito sobre isso, quanto, por exemplo, as pessoas, elas às vezes desistem de sonhos, porque esses sonhos, eles vão colocar em risco esse acordo monogâmico, né? Então, por exemplo, eu já tive uma relação que eu finalizei, porque a pessoa queria fazer um doutorado de sanduíche. E eu, só de pensar em ficar, né, 1 ano separado, né, tendo poucas possibilidades na época de poder visitar e vice-versa, eu não tolerei, e eu nem cheguei a cogitar, será que tinha outro modelo que caberia na nossa relação enquanto isso acontece, para que depois que a gente volte, se a gente quiser reorganizar de outro jeito de novo, ótimo. Não era tão inconcebível a ideia de que eu não tolerei.
E aí eu já paro e penso, meu Deus, aí agora, né, tô corta pra mim aqui vivendo, né, na Europa, acabei de chegar, vivendo relação à distância e tal, e eu pensando, meu Deus, né, assim, que pena que muitas pessoas fazem o que eu fiz, né, muitas pessoas não toleram que a pessoa tenha uma oportunidade de trabalho, de viagem, de fazer uma coisa que seja diferente, ou a pessoa quer largar uma profissão e quer pra outra que supostamente é mais conhecida como uma profissão que tem mais chance de trair. E aí a gente tá cortando sonhos que vão muito além daquela relação, tudo em nome de não deixar com que nada saia do combinado, né? É uma vida estressante, é uma vida horrível. Porque daí eu tenho que me limitar como pessoa pra manter essa relação. Claro. Eu vou pra Curitiba daqui a 2 semanas pra um congresso de saúde mental LGBT que eu vou palestrar. E daí eu tenho uns amigos que moram lá e vai ter o show da Pablo Vittar bem na sexta-feira do congresso. E daí eu tava conversando com meu amigo, e daí meu marido tava sentado no sofá, e eu olhei pra ele e disse assim, amor, o fulano me convidou pra ir no show, tu te importa de eu ir? Daí ele olhou, tirou o óculos e disse assim, tu tá me pedindo autorização? Por quê? Porque na minha concepção, eu acho que faz sentido eu perguntar. Na concepção dele, tá tudo bem, ele confia em mim, mas é interessante a gente pensar que talvez outros relacionamentos Não. essa seria uma opção. E eu penso, eu acho que em parte eu também perguntei isso porque eu sei que em outros relacionamentos essa não seria uma opção, né? Porque eu também já fui um ciumento desse coisa, aquela pessoa que a pessoa foi tomar banho, deixa eu dar uma olhadinha no celular, ver se a pessoa tá se comportando, né? Aquelas coisas que a gente sabe que são muito... São normalizadas. Se a gente conta pra uns amigos, eu tô achando estranho o comportamento do fulano, eu olhei o celular dele, ninguém condena, né? Todo mundo diz, achou o quê? Achou? Né? Vai direto pro Sabe, objetivo. confiando que tinha que ver mesmo, amiga. Tu não marca bobeira, né? E é isso, marca bobeira. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Então, é isso. Então, no fim, pra mim, não é tanto o dado da traição. É só, pra mim, mostra a falência da monogamia. Do modelo que a gente tá vivendo hoje. E não é nem que, por exemplo, né, se vocês perguntarem pra gente, vocês acreditam na monogamia? Eu acho que não é nem sobre acreditar e não acreditar. Eu acho que é sobre saber que pra algumas pessoas funciona. Então, não dá pra dizer que não funciona. Mas a gente precisa pensar que talvez ela não seja compatível com uma vida inteira respeitando seus diferentes ciclos. E é isso que eu acho muito estranho. Ninguém em nenhum momento pensar que eu posso estar em momentos da minha vida que são muito distantes da vida do meu parceiro, da minha parceira, e eu posso estar querendo explorar coisas diferentes e eu tinha que ter liberdade para poder falar sobre isso, mesmo que a gente decida por não fazer nada a respeito. Mas só o falar já é ameaçador, só o falar já é uma quebra. É quase como se fosse uma traição. Tu querer me contar isso, tu querer me dizer que isso é um desejo que tu carrega, já é a traição. Então tem que ser um segredo. E daí vem toda aquela ideia, né, de tipo, eu não sou bom o suficiente pra ti. Exato. O que tá faltando nessa relação que tu tá querendo procurar fora. Exato. E não conseguir entender que pode ser simplesmente um arranjo. Claro, eu acho que é importante a gente pensar que nós não estamos aqui necessariamente dizendo todo mundo deveria virar poligâmico. Porque também eu acho que tem uma coisa que não é todo mundo que consegue lidar com isso. Porque tem um certo desprendimento, se tu tem uma autoestima mais abalada, isso vai mexer na tua relação. Isso é muito complicado, mas eu acho que E também tem níveis, né? Exatamente, eu acho que isso é importante. Mas eu acho que é olhar e dizer, essa pode ser uma possibilidade. Pode. Mas eu posso ver essa possibilidade e dizer, mas isso não é pra mim. E tá tudo bem também não ser pra gente. Eu acho que são pontos importantes. Eu não sou uma pessoa que tá num relacionamento não monogâmico. Meu relacionamento é monogâmico. Estou bem, não quero que deixe de ser monogâmico. Mas eu acho que esse acaba sendo o ponto. No momento onde existe essa possibilidade, também existe a possibilidade de talvez a minha parceria poder chegar e confiar em mim o suficiente, e não só confiar em mim, mas é confiar na relação. É poder olhar assim, eu posso dividir contigo essa minha dúvida e a gente junto pode chegar a uma conclusão sem a nossa relação ficar em crise por conta disso. E isso é importante. Eu acho que isso é tudo. Ter uma liberdade de falar abertamente sobre eu tenho esse desejo, ou eu tenho essa dúvida, ou como seria ser e não ser um problema, não ter uma punição envolvida, eu acho que já mudaria tudo. Já quebraria a monogamia compulsória. Porque daí é uma escolha consciente, uma conversa, né? Uma decisão, é diferente. Né? E vocês estão falando agora, eu lembrei, eu e a Laura, antes, né, a gente vai fazer no episódio 3, e de preparar já, a gente pode colocar o nome como hipocrisias da monogamia, né? Daí a gente começou a conversar, mas se a gente colocar como hipocrisias da monogamia, as pessoas não vão assistir, as pessoas não vão querer escutar, porque imagina a gente vai estar falando sobre isso, e aí os dois ficaram inseguros, tá bom, então vamos botar da conjugalidade, e aí depois do quarto a gente vai ser da hipocrisias da monogamia, né? Vamos se empoderar aos poucos. Porque, e eu acho que isso que vocês estão trazendo, assim, é só de trazer esse nome, de poder falar um pouco sobre outros modelos, as pessoas ficam com medo. Né? A gente ficou com medo de colocar o nome de um episódio
de podcast, né? Imagina falar numa relação íntima, né? O medo que não dá. Mas é que daí vem de novo aquela ideia do certo e do errado, que isso, deu. Porque às vezes, até mesmo na prática clínica, se eu não tô muito seguro com isso, como é que eu vou falar com o meu paciente sobre isso? Tipo, e se o meu paciente me convencer que o jeito dele é melhor que o meu? E agora? Né? E não, é poder entender que existem várias formas de ser. Mas realmente é uma coisa de ameaça, é quase uma ameaça. Né? Uhum. Ai, a cara do... Os tabus se quebrando. Mas é que eu acho que é isso, né? E eu acho que tem uma coisa legal que a gente não abriu aqui, não conversou ainda sobre as nossas próprias hipocrisias em relação a isso, mas se a gente tivesse com alguém aqui que fosse ativamente nas redes, o seu posicionamento até de trabalho, né, como alguém não monogâmico, e eu acredito que nesse modelo não tem ninguém aqui, a gente estaria tendo uma conversa que teria um outro jeito de estar conduzindo. Então, eu acho que, de alguma maneira, é muito mais palatável essa conversa que a gente está tendo. Porque a gente está falando de um lugar onde a gente não está dizendo que a monogamia é uma porcaria que não serve. A gente está dizendo, nós estamos todos aqui presos nela, de alguma forma, mas eu gostaria de que, se ela for uma escolha, ela seja cada vez mais consciente, né? Então, eu me vejo hoje, desde que eu comecei a atender casal e comecei a trabalhar mais com sexualidade, eu comecei a pensar, cara, eu preciso pensar sobre isso na minha perspectiva, né, de uma maneira diferente, inclusive como eu gostaria que os meus pacientes pudessem fazer com suas parcerias, né? Então, quando eu comecei o meu novo relacionamento, eu me lembro que a primeira coisa que a gente conversou, assim, quando a gente, então vamos ter uma relação, mas qual relação? Que relação? O que isso vai ser? Como que vai ser? Né? E teve inúmeras conversas sobre isso, né? Assim, mas a gente vai começar a ter uma relação, mas eu vou passar 3 meses fora, ele vai passar 7 meses fora. Então, a gente só vai ter uma relação convencional só em fevereiro do ano que vem. O que a gente faz no meio disso, né? A gente vai ter uma relação monogâmica? Não vai abrir relação, não vai assumir uma relação, vai ficar com ficante Premium Plus, Power, Blaster, e a gente assume isso, né? E evolui Pokémon só em fevereiro. O que a gente faz, né? E eu acho que é poder ter essa liberdade de ter essa conversa. Eu nunca imaginei que ia mudar tanta coisa dentro de mim, em muitos aspectos, mesmo que no fim das contas eu acabei estando ainda no mesmo lugar que eu sempre estive, ao mesmo tempo é completamente diferente do que eu sempre estive, porque tem a conversa, tem a liberdade e tem a possibilidade real de eu poder mudar a minha opinião e expor ela de uma forma mais livre e mais tranquila, sem que isso tenha um peso. E isso me deu mais liberdade para falar sobre isso no consultório, porque, bom, se eu posso falar sobre isso com o meu parceiro, que é a parte mais difícil do jogo, falar isso no consultório é muito mais fácil. E é mais fácil mostrar exemplos de caminhos de como pode conversar. Então, meus casais estão tendo conversas melhores e passou isso por mim. Então, eu acho que a gente poder realmente olhar assim, sim, eu sei que, né, que tem um monte de gente traindo, né? Eu já fui traída, que eu sei que tem uma pergunta aí, eu tô orando chá e revelação, né? Eu já fui traída. Hoje, olhando, entendendo como são as diferentes perspectivas de traição, eu já traí. Então, não tá funcionando 100%. A gente tem que olhar para isso, né? E tem que começar por nós. Eu acho que é um dever da nossa classe, inclusive, quando a gente se coloca como seres pensantes, como cultura, como mudança social, porque a gente está, de alguma forma, sendo agente de transformação também, né? Então, de novo, não é, então temos todos que deixar de ser monogâmicos. Não, temos que ser pessoas que passam a decidir sobre isso. Né? Isso é interessante, quando tu tava falando do teu relacionamento, eu lembrei muito quando eu e o Patrick começamos a estar junto. Que o Patrick não tinha grandes experiências em relacionamentos, e daí eu lembro que em alguma conversa ele disse, não, porque na minha concepção, se em algum momento existia a possibilidade de eu pensar em outra pessoa, quer dizer que eu tenho que terminar na hora. E isso me assustava um pouco, porque, tipo, como alguém mais vivido, assim... seguido, né? Eu ficando velho, eu já sabia que, tipo, não é assim que um relacionamento funciona, né? Não é porque eu tô apaixonado por alguém que todas as outras pessoas do mundo ficam feias, não. Na verdade, quando eu tô num relacionamento monogâmico, eu estou abrindo mão do resto do mundo, e como bissexual, eu abro mão do resto do mundo inteiro, né? Não é só de um gênero, o povo todo, né? Pra estar com aquela pessoa. E daí, quando ele dizia isso, eu ficava assustada, e digo, não, mas as coisas vão mudar. E eu acho que muito legal, porque
também deu pra ver esse amadurecimento da relação e esse entendimento de dizer, não, vamos conversar sobre isso. Tá tudo bem a gente tá na praia e apontar pra um cara, olha que cara bonitão, e alguma coisa do tipo. Então isso também é importante. Essas conversas, essas trocas, e o quanto às vezes numa relação as pessoas têm medo disso. Não, tu não pode olhar pra ninguém. Como assim tu tá achando aquele homem bonito? E daí também vem aquelas coisas até da heterossexualidade compulsória, né? Que o homem não pode achar homem bonito, a mulher não pode achar mulher bonita, e daí é uma coisa super complexa, né? E o quanto isso limita certas conversas e certas interações que podem ser muito saudáveis numa relação. Certeza. Isso. E que legal vocês estarem se revelando aqui, né? Eu acho que esse é o ponto máximo, assim, do nosso podcast, que é poder trazer pessoas que sejam reais, em primeiro lugar, né? Assim, sim, já aconteceu isso conosco, né? Porque se a gente tá no nosso grupo de amigos íntimos, assim, né? Ah, não falo sobre isso, né? Isso aconteceu, mas não, aqui A gente nem fala sobre esse tipo de coisa sobre o íntimo, né? eu lembro que uma vez eu fui num show com a Lu e depois eu sentei na casa da Lu, a gente começou a tomar um vinho e ela começou a me falar sobre não monogamia. E eu fiquei assim, ó. Eu vou embora. Ah, me busca, então falando sobre não é assim. Minha mãe disse para não andar com esse tipo de gente que é má influência. Oi, mãe, me busca. No banheiro da casa da Lu. Ai, eu comecei monogâmico e agora eu não sei o que eu sou. Tá mandando mensagem para ele, pergunta: oi, tudo bem? Tem horário para amanhã? Mas que isso, assim, né? Vocês conseguem trazer isso de uma forma muito leve, né? Assim, tá, isso já aconteceu comigo, vai acontecer, mas, assim, essa é a realidade da vida. Mas a gente vai olhar pra verdade com abertura, né? O que a gente vai estar fazendo aqui, né? É que muito também eu acho de imprimir quem a gente é na forma como de profissional também. Isso é uma coisa que eu falo muito nas aulas que a gente dá e nas supervisões, que é muitas vezes a gente aprende a psicologia de uma forma muito dura. Né? E eu acho que a gente tem que ensinar ela dessa forma, porque tem uma estrutura. Mas depois que tu aprende a estrutura, tu pode imprimir quem tu é. Né? Eu acho que quando eu e a Luísa estivemos em cima de um palco ensinando as pessoas a fazer sexo anal, a gente chegou no ápice do tipo assim, ok, chegamos. Não, olha, se a Sai não pensaria a mesma coisa se eu cheguei no ápice, né? Desculpa, pai. Mas eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim. Eu lembro que quando eu fiz essa tatuagem no braço, vários colegas perguntaram, qual o significado dela? E eu disse, o significado é que eu me sinto um psicólogo tão bom que eu posso ter uma tatuagem desse tamanho, vai ter gente que não vai gostar e tá tudo bem, porque eu não preciso agradar todo mundo. Isso é muito legal. Que lindo. Não, de verdade, assim, A parte da nossa palestra? eu gostaria de estar presente. Fico sentida que eu não estava presente. Mas, de verdade, assim, acho que tá passando tudo muito rápido, né? Sim, a sensação é que a gente queria ficar muito tempo escutando vocês, porque, de novo, quando a gente teve a ideia de fazer o podcast sobre monogamia, eu e o Rodri, a gente ficou nervosos, assim, e aí com esses receios de, tá, não sei, será que vão aguentar? E aí, né, eu acho que isso também tem falado um pouco mais também de como a gente tem se sentido, né, também mais livre para poder tocar nesses pontos, e justamente é uma construção, né, não é algo, quando a gente fala de novo, eu acho que tudo que vocês falaram hoje para mim ficou assim, não é uma resposta simples, né, e não é algo que vai, eu vou decidir amanhã, então eu sou isso, então eu sou aquilo, né, é algo que realmente, que bom poder pensar e refletir sobre isso, assim, né? Que bom se permitir pensar. Essa vida que eu tô vivendo faz sentido pra mim, eu gostaria de tomar outra direção, né? Tô disposta a arcar as consequências disso, né? Assim, eu acho que é realmente se olhar e refletir sobre como que a gente se relaciona e é atravessado por essa sociedade, né? Que muitas vezes pode ser dura e impositiva nessas normativas, né? E a gente tem a possibilidade de flexibilizar ela, assim, né? Tá, vamos ver, assim, eu recebi tudo isso, mas como é que eu quero, né, filtrar isso pra mim, né? Como se fosse um café, assim, tá? Como que eu vou querer, que dose que eu quero, assim, né? E isso é muito legal, assim, a gente queria agradecer, porque eu sei muito, sabemos que vocês têm um curso pra dar, né? Por favor, pessoal, por chance, se vocês quiserem, tá liberado. Vai começar daqui a 1 hora. Não dá mais. Vocês estão atrasados. Sigam a Lu e o Anderson no Instagram, né? Acho que eles sempre estão trazendo conteúdo de muita qualidade, assim, né? E falando de uma forma leve, né? Sem tabus, enfim. Então, admiramos muito vocês, né? Obrigada por estarem aqui hoje conosco, né? Ficamos felizes.
Eu até agradeço, a gente Me agradece. Foi muito bom. A gente adorou. Eu acho que as conversas foram ótimas. E acho que faltou uma parte 2 pra gente falar de mais hipocrisias. Acho que sim, por favor. Partiu. Começamos na monogamia e acabamos com o dedo no cu, né? Aula prática de sensacional. Né? Hashtag dando orgulho pro papi. A hipocrisia da Xuca.